Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Espero que estejam todos bem, tá certo? Que é mais uma vez o professor Cleciano passando para deixar então o conteúdo da semana. Lembrando que vocês devem estar acompanhando, tá certo? Tanto as atividades impressas, resolvendo as questões, lendo, tentando compreender. Lembrando também que a gente está à disposição, tá certo? Qualquer dúvida podem entrar em contato. Alguns dos alunos têm o meu número, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá certo? Espero que estejam bem, que logo logo tudo esteja resolvido e nós possamos então nos encontrar. O conteúdo dessa semana é um conteúdo muito importante e pode parecer um pouco complicado, mas não é, tá certo? Mas exige atenção, leitura e que depois vocês tentem fazer as atividades recorrendo ao conteúdo que aqui está exposto. Esse conteúdo é um conteúdo da série de vocês, mas que não está presente no livro de vocês. Eu tirei de um outro livro que então trata sobre sintaxe, tá certo? Que é o estudo da frase e das orações. Então, o conteúdo de hoje, você pode ver aí adjunto adverbial, tá certo? Então, lendo esse primeiro trechinho aqui, esse primeiro parágrafo, são várias divisões, como é que eu posso dizer? Várias divisões. Vocês vão ver que cada advérbio, quando ele é empregado na oração, em uma frase, ele pode então ter um sentido, expressar uma ideia, e dentro da frase, aquele advérbio, aquela locução adverbial, vai ter a função de adjunto adverbial, tá certo? Então, veja aí, ó. É o termo representado por advérbios, locuções adverbiais ou adjetivos com valor adverbial. Então, o adjunto adverbial são esses termos: advérbios, locuções adverbiais utilizados na frase. Então, lembra lá quando vocês estudaram lá no sexto ano as classes gramaticais. Uma das classes eram os advérbios e as locuções adverbiais. Quando esses advérbios são utilizados dentro de uma frase, muitas vezes eles vão exercer a função de adjunto adverbial. Tudo bem, pessoal? Dando continuidade, diz assim, ó: relacionam-se ao verbo ou a toda a oração para indicar, quanto ao significado, as mais variadas circunstâncias em que podem ocorrer as ações, os estados, os fatos. Então, nós temos todas essas qualificações, esses significados que são colocados, que são utilizados por meio do adjunto adverbial. Mais uma vez, o adjunto adverbial é a função exercida pelos advérbios, locuções adverbiais, dentro da oração. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos. Ó. Que ideia eles vão exprimir? Que significado? Que sentido? Então, nós listamos algumas aqui para vocês perceberem. Ó. Circunstância de tempo. Responde à pergunta quando. Então aqui o exemplo. Costa emprestou o dinheiro logo. Quando emprestou o dinheiro? Logo. Então essa palavrinha aqui, logo, está sublinhada dentro dessa oração. Costa emprestou o dinheiro logo. Ela vai exercer então a função de adjunto adverbial de tempo. Você observa que é só uma palavrinha, que é um advérbio de tempo. Então, dentro da oração, um adjunto adverbial de tempo. Aí ele vai continuar. São vários exemplos, mas como vocês vão ter o vídeo em mão, vocês também podem pesquisar. Alguns podem até solicitar impresso à escola. Vai ser útil para vocês na resolução dos exercícios, tá certo? Porque são muitos mesmo. Então aqui, ó, circunstância de lugar. Responde à pergunta onde, com as suas variações, aonde, donde, para onde, por onde, etc. Então, ó, a marcha alegre se espalhou na avenida. Sublinhado aqui, ó. Você pergunta então a ele, onde a marcha alegre se espalhou? Na avenida. Então você vai ter aqui um adjunto adverbial
de lugar. No caso aqui, ó, a marcha alegre se espalhou na avenida, uma locução adverbial. Duas palavras para exercer a função de advérbio, ligando-se, ó, ao verbo espalhar. Tá certo, pessoal? Então, são questões que vocês vão observando na frase e nas questões vocês vão poder exercitar, tendo como base essas qualificações aqui, essas divisões do sentido dos adjuntos adverbiais. Então, onde aconteceu aquela marcha? Na avenida, onde se espalhou, né, alegremente a marcha. Circunstância de modo. Responde à pergunta como. O dia acabou alegremente. Então, como acabou o dia? Alegremente. Adjunto adverbial de modo. Respondendo à pergunta como. Circunstância de intensidade. Responde à pergunta quanto. Almoçou pouco. Quanto almoçou? Pouco, tá certo? Então, adjunto adverbial de intensidade. São básicos, são simples de serem compreendidos. É só entender que essas palavras vão exercer essas funções, vão trazer consigo sentido, e aí você pode ir percebendo esse sentido à medida que você pergunta quanto, como, onde, que são as perguntas que então são utilizadas. Onde? E aí vão ajudar você a detectar o adjunto adverbial e a entender, a interpretar que tipo de adjunto adverbial é esse. Tá certo, pessoal? Então, adjunto adverbial aqui de intensidade, né? Almoçou pouco. Quanto ele almoçou? Pouco. Circunstância de causa. Responde à pergunta por quê? Eu tremia de medo. Qual era a causa desse tremer, desse tremelique todo? Por que eu tremia? De medo. Então, adjunto adverbial de causa. Qual era a causa desse tremelique aqui, desse tremer? Era exatamente o medo. Tá certo? Então, continuando, ó. Circunstância de companhia. Responde à pergunta com quem? Venha jantar comigo. Com quem virá jantar? Comigo é a pergunta, né? Com quem você vai vir jantar? E aqui o adjunto adverbial está sublinhado. Comigo, adjunto adverbial de companhia. Circunstância de instrumento, é uma outra qualificação aqui. Então, responde à pergunta com que? Com a máquina, conseguiu fazer todo o trabalho. Com que conseguiu fazer todo o trabalho? Com a máquina. Então, o adjunto adverbial de instrumento. Observe aqui a frase, ó. Com a máquina, conseguiu fazer todo o trabalho. Então, mais uma vez, uma locução adverbial sendo utilizada dentro da oração, e aí a função dela vai ser de adjunto adverbial. Circunstância de dúvida. Caracteriza o adjunto adverbial de dúvida. Então, talvez ele chegue mais cedo. Então, talvez aqui é o adjunto adverbial que expressa essa ideia de dúvida, uma circunstância de dúvida. Continuando. Circunstância de finalidade. Responde às perguntas para que ou para quem. Vivia para o trabalho. Se você observa, a maioria das vezes advérbios estão relacionados ao verbo, né? Então, vivia para o trabalho. Para que vivia? Pergunta que pode ajudar a expressar a ideia de finalidade. Para o trabalho. Então, adjunto adverbial de finalidade. Tá dando para acompanhar? Espero que sim. Mais uma vez, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, até mesmo nos comentários, bem mais fácil pelo WhatsApp, tá certo? Fiquem à vontade. Circunstância de meio. Indica um meio utilizado para desenvolver a ação, caracterizando o adjunto adverbial de meio. Então, ó, indica o meio utilizado para desenvolver a ação. Viajou. Como foi que se viajou? Como foi que essa pessoa viajou? Viajou de avião. Qual foi o meio utilizado? Devido à rapidez. Então, viajou de avião. Outro aqui que exprime a ideia de meio. Circunstância de meio. Com sua meiguice, alcançava todos os seus objetivos. Indica o meio utilizado para desenvolver
ação, qual foi o meio para alcançar esses objetivos aqui no caso, tá certo? Adjunto adverbial de meio. Circunstância de assunto. Caracteriza o adjunto adverbial de assunto. Falávamos sobre a amizade. Circunstância de negação. Caracteriza o adjunto adverbial de negação. Então, o advérbio não, né? Simplesmente. Não permitirei a sua dispensa, exprimindo a ideia de negação. Circunstância de origem. Caracteriza o adjunto adverbial de origem. Descendia de nobres. De quem descendia? De onde se vem, né? Qual a origem dessa pessoa? Então, de nobres. Circunstância de afirmação. Caracteriza o adjunto adverbial de afirmação. Sairia sim naquela manhã. Então, se observa, são várias qualificações, várias circunstâncias, mas que com auxílio, você podendo recorrer, ficam bem fáceis de você compreender à medida também que você vai fazendo os exercícios, você então vai internalizando cada uma dessas circunstâncias, tá certo? Então, circunstância de tempo, circunstância de lugar, de modo, intensidade, causa, companhia, instrumento, dúvida, finalidade, meio, assunto, negação, origem e afirmação. Então você vai ter alguns itens aqui com algumas orações para vocês resolverem, reconhecerem o adjunto adverbial, tá certo? E poder resolver, tá certo? Sublinhar o adjunto adverbial e dizer a que tipo de adjunto adverbial então é esse, se é origem, se é afirmação, se é negação, se é assunto, meio, finalidade, dúvida, instrumento, companhia, causa, intensidade, modo, lugar e tempo. Lembrando que vocês têm essas perguntas, vocês podem utilizar, que vão auxiliar vocês a tanto detectar o adjunto adverbial. Lembrando que o adjunto adverbial não necessariamente é só uma palavra, pode ser mais de uma palavra, pode ser um advérbio ou uma locução adverbial, mais de uma palavra, que no caso na avenida, onde? Na avenida, então a locução adverbial, duas palavras, com função de advérbio, de adjunto adverbial, então na oração. Utilizem as perguntas: quando, onde, como, quanto, por quê, com quem, com o que, e vejam também essas outras circunstâncias, né, de dúvida, finalidade, para quê, para quem, circunstância de medo, como a pessoa, como o meio, qual foi o meio que foi utilizado para desenvolver a ação, para alcançar um objetivo, o assunto, sobre o que se fala, a negação, advérbio não, seus correlacionados, circunstância de origem, de onde vem, e de afirmação, então, as palavras afirmativas. Tentem resolver, com certeza vocês vão conseguir. Na próxima aula, então, no próximo vídeo, a gente envia com a correção dessa breve atividade. Bem curta, bem simples, dá para vocês fazerem rapidinho, observando aquilo que está acima. Lembrando que, se precisarem do conteúdo impresso, a escola também está disponibilizando. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, pessoal!